Olá, eu sou Adriana Fernandes e esse é o segundo vídeo em que nós vamos tratar de noções de direito público para concursos, especificamente noções de direito constitucional, no que diz respeito à organização dos poderes, o poder legislativo, o processo legislativo e o poder executivo. Nós estamos vendo os dispositivos da Constituição Federal, né? A Constituição da República de 1988 e suas alterações, que tratam desses assuntos. E nesse vídeo, então, a gente dá continuidade ainda ao módulo sobre o poder legislativo. Nós estamos, então, no título 4 da Constituição Federal, da Organização dos Poderes, capítulo 1 do Poder Legislativo, e vamos ver agora a seção 3, sobre a Câmara dos Deputados. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Quando pedirem a instauração de processo contra essas autoridades, o presidente, o vice e os ministros de Estado, compete à Câmara autorizar pelo voto de 2/3 de seus membros. Temos aí, então, um quórum qualificado, 2/3 dos membros para autorizar a instauração de processo contra o presidente da República, o vice-presidente e os ministros de Estado. Nós temos 513 deputados na Câmara, dividido por 3, 171. Número aí bastante significativo, né? Vezes 2/3, nós precisamos de 342 votos para autorizar a instauração de processo contra o presidente, o vice-presidente e os ministros. Inciso 2 do artigo 51, compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. A sessão legislativa é aberta a cada ano, em 2 de fevereiro. Se, contados daí 60 dias, o presidente da República não apresentar sua prestação de contas relativas ao ano anterior, ele vai apresentar e vai ser encaminhado para o Tribunal de Contas apreciar. Se ele não fizer essa apresentação, a Câmara dos Deputados vai proceder a essa tomada de contas. Compete privativamente à Câmara dos Deputados elaborar seu regimento interno. 4. Compete ainda privativamente à Câmara dispor sobre sua organização, funcionamento, sobre a sua polícia legislativa, sobre a criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ora, tudo que diz respeito ao funcionamento interno da Câmara dos Deputados, é ela quem vai definir, inclusive aquilo que depender de lei, a iniciativa para propor essa lei é só dela e de mais ninguém. Então, a sua organização interna, tudo que disser respeito ao seu funcionamento, a sua polícia legislativa, que são os seguranças internos, a criação, a transformação e a extinção de cargos, empresas e funções dos seus servidores, dos seus serviços e a iniciativa para a propositura de lei que vai fixar a remuneração desse pessoal, claro, obedecendo o que diz a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a competência privativa para tratar de tudo isso é da Câmara em relação a ela própria.
Ela não pode tratar disso em relação ao Senado, claro. Compete à Câmara eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. É o seguinte: o Conselho da República é um órgão consultivo do presidente da República. Ele é composto por determinadas autoridades e por 6 cidadãos. Dentre esses 6 cidadãos, 2 serão eleitos pela Câmara dos Deputados. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, ou seja, eleger 2 membros entre os 6 cidadãos que irão compor o Conselho. Artigo 52. Nós entramos então agora na seção 4, que vai tratar do Senado Federal. O que compete privativamente ao Senado Federal? Processar e julgar o presidente da República, o vice, nos crimes de responsabilidade, e os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas nos crimes de mesma natureza, crimes de responsabilidade que tenha conexão com os cometidos pelo presidente e o vice. Se os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica cometerem crimes de responsabilidade, crimes no exercício da função, eles não são processados e julgados pelo Senado. Eles somente serão processados e julgados pelo Senado, os ministros e os comandantes das Forças Armadas, se os crimes de responsabilidade que eles cometeram tiverem relacionados a eventuais crimes de responsabilidade que o presidente ou vice tenham cometido, ok? Se eles forem cúmplices do presidente e do vice. Pois bem, nós vimos que compete à Câmara autorizar a instauração de processo. A Câmara autorizou, quem vai processar e julgar é o Senado. Isso pode constituir pegadinha de pegadinha de questão, tá? Então, o que é processar e julgar? Processar é dar andamento ao procedimento. Julgar é decidir sobre aquilo. Autorizar é a Câmara, processar é o Senado, julgar é o Senado. Temos aqui, então, uma situação de foro privilegiado. É o foro por prerrogativa de função do presidente e do vice-presidente. Qual que é o foro por prerrogativa de função do presidente e do vice? O Senado Federal. Muito bem, falamos sobre os crimes de responsabilidade em relação aos comandantes da Marinha também. 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, também nos crimes de responsabilidade. Mas vejam, aqui já não exige a autorização prévia da Câmara, como no caso do presidente e do vice, tá? Nos casos dos ministros do STF, dos membros do CNJ, dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, no caso do Procurador-Geral da República, que é o chefe maior do Ministério Público Federal, e do Advogado-Geral da União, processar e julgar. Não necessita autorização prévia. Ainda compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública. O que é arguição pública? Algumas autoridades são indicadas para compor um determinado cargo, então ele precisa ser sabatinado pelo Senado. E aí o Senado faz essa sabatina, faz a ele uma série de questionamentos para saber se ele tem o conhecimento exigido para aquele cargo. E essa arguição, essa sabatina, ela é pública, ela é aberta. Porém, depois de feita, na hora de votar
se aprovam ou rejeitam aquela autoridade, o voto aí é secreto, tá? Aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha dos magistrados nos casos estabelecidos nesta Constituição, que são os ministros do STJ, STF, etc. Ministros do Tribunal de Contas da União, aqueles que forem indicados pelo presidente da República, governador de território, presidente e diretores do Banco Central são sabatinados pelo Senado em arguição pública e aprovados ou rejeitados por voto secreto, assim como o Procurador-Geral da República, que é o chefe maior do Ministério Público Federal, e os titulares de outros cargos que porventura a lei determinar. Também compete ao Senado aprovar por voto secreto, mas desta vez por arguição secreta, em sessão secreta, a escolha dos diplomatas brasileiros que forem ocupar missão de caráter permanente, que forem ocupar a embaixada em algum país estrangeiro. Então, no caso de missão diplomática de caráter permanente, a arguição é por sessão secreta e não mais pública. E o voto também será secreto. Também compete à Câmara autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, Estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Qualquer ente da federação que for realizar operação financeira externa, ou seja, com outros países ou entidades estrangeiras, precisam ter autorização do Senado para realizar essas operações. Fixar, por proposta do presidente da República, os limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, também é competência privativa da Câmara. Tá bom? Fixar por proposta do presidente. Então, é ele quem inicia, quem apresenta a proposta. E aí o Senado, com base nela ou não, depois de discussões, fixa então qual é o limite global para o montante da dívida consolidada de cada ente federativo. Também compete privativamente ao Senado dispor sobre os limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno de todos os entes dos entes federativos brasileiros, bem como de suas autarquias e qualquer entidade controlada pelo Poder Público Federal. Então, dispor sobre limites globais e condições para operações de crédito externo, pegar, por exemplo, um empréstimo, e interno da União, dos Estados, um empréstimo no estrangeiro ou com outro Estado. Quem vai definir o limite dessas operações é o Senado Federal. 8º, dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. A União vai pegar um empréstimo e precisa oferecer algo em garantia. É o Senado quem determina qual é o limite e quais as condições para que a União dê algo em garantia aos empréstimos que ela realizar. 9. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também é de competência do Senado. Esses limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária é a expedição de papéis da dívida pública. É o Senado Federal, por sua competência privativa, que vai estabelecer qual é o limite para esse montante de dívida. 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. O STF declara uma lei ou parte dela inconstitucionais.
e dessa decisão não cabe mais recurso. Todo o procedimento vai para o Senado e é ele quem vai suspender a execução da lei que foi declarada constitucional ou de parte dela. Então, cuidado, que isso pode ser pegadinha de prova. Quem decide pela inconstitucionalidade da norma é o Supremo, mas quem suspende a execução dessa norma é o Senado. Compete ao Senado aprovar por maioria absoluta, ou seja, maioria dos membros e não apenas dos presentes, e por voto secreto, a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Se porventura não estiverem satisfeitos com a atuação do Procurador-Geral da República à frente do Ministério Público, cabe ao Senado aprovar a exoneração de ofício, quer dizer, a exoneração que o governo pedir, quando o governo pedir a saída do Procurador-Geral da República. Para tanto, o voto será secreto para essa aprovação e o total de votos observará a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Total de membros mais um. Lembra o que é maioria simples? Total de presentes mais um. Maioria absoluta é o total de membros mais um. Também compete ao Senado elaborar seu regimento interno, claro. Ele ainda vai dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia legislativa, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós vimos isso lá em relação à Câmara dos Deputados. Quando disser respeito à organização interna do Senado, a competência privativa é dele, Senado Federal. Também o Senado vai eleger daqueles 6 cidadãos que irão compor o Conselho da República junto com determinadas autoridades. Então, dos 6 cidadãos, nós já vimos que 2 serão eleitos pela Câmara. E agora nós estamos vendo que outros 2 serão eleitos pelo Senado. Bom, compete ainda privativamente ao Senado Federal avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? A administração tributária é o Ministério da Fazenda e as secretarias de Fazenda estaduais e municipais. Então, cabe ao Senado avaliar a funcionalidade do sistema tributário. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Vamos devagarinho. Os incisos 1 e 2 tratam do julgamento do processo, da instauração de processo e do julgamento do presidente, do vice, dos ministros de Estado, dos comandantes das Forças Armadas, ministros do STF, membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Quando o Senado processar e julgar esse povo, quem vai presidir a sessão de julgamento? O presidente do Supremo. Ok? É o presidente do Supremo, então, quem vai comandar a sessão em que estiverem sendo julgadas essas autoridades. A condenação exige votos de 2/3 dos membros do Senado. Então,
Temos aí um quórum qualificado. 2/3 dos membros do Senado é que podem condenar essas autoridades. E essa condenação, ela se limita à perda do cargo e à inabilitação por 8 anos do exercício de outra função pública. Então, essa sessão, esse julgamento, esse processo no Senado, somente condena a autoridade à perda do cargo e à inabilitação por 8 anos para outro cargo público. Ah, mas é caso de prisão, é caso de ressarcimento, é caso disso, é caso daquilo. Então, agora, se cabem outras sanções judiciais, o processo segue na instância devida. Ressarcimento, prisão e outras penalidades não são da competência do Senado Federal, ok? Lembrando aqui que 2/3 de votos do Senado Federal correspondem a 54 votos. Pois muito bem, vamos agora tratar da seção 5, que diz respeito aos deputados e aos senadores. Vejam, nós cuidamos do Congresso. Depois nós cuidamos das 2 casas do Congresso, da Câmara e do Senado. Agora nós vamos cuidar das pessoas que compõem essas casas, dos deputados e dos senadores. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É a imunidade parlamentar. Durante o exercício da sua função parlamentar, aquilo que o deputado fizer ou aquilo que ele disser não constituirá crime, nem para fins de reparação, que é a penalidade civil, nem para fins de prisão ou de detenção, no caso de infração ou crime penal. Então, os deputados e senadores possuem imunidade parlamentar por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Quando ocorre a eleição, assim que os votos são computados e que fulano foi eleito, eles recebem um diploma numa data X. Se não me engano, são 30 dias depois da eleição, algo assim. Eles recebem, é um diploma mesmo, dizendo que ele foi eleito como deputado federal nessas e nessas condições, ou eleito como senador nessas e nessas condições. Com esse diploma, no ano seguinte, eles tomam posse. Então, prestem atenção. São 2 situações jurídicas distintas. A diplomação, que ocorre logo após as eleições, e a posse, que é a investidura no cargo que vai ocorrer no ano seguinte. Então, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, desde que foi declarado que eles venceram as eleições, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Então, eles também têm foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores, não poderão ser presos, exceto, salvo no caso de cometimento de crime inafiançável e desde que ele seja pego em flagrante. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, ele pode ser preso. Mas, para isso, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas para a casa a qual ele pertence, para que, pelo voto da maioria de seus membros, ou seja, maioria absoluta, resolva sobre a prisão. Ou seja, expediu o diploma, os membros do Congresso, os deputados e senadores já possuem
a imunidade parlamentar, já não poderão ser presos. Porém, se eles cometerem flagrante de crime que seja inafiançável, como, por exemplo, caso de racismo, eles podem ser presos. Mas antes de serem presos, a autoridade policial ou judiciária deverá encaminhar o processo para a casa a qual ele pertence, para a Câmara ou para o Senado, para que essa casa decida se ele será preso ou não, e essa decisão é por maioria absoluta, ou seja, voto da maioria dos membros daquela casa, e não do Congresso, da casa a qual ele pertence. Parágrafo 3º, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, já não é mais questão de flagrante. Qualquer crime que ele vier a cometer, não é caso de flagrante de crime inafiançável, né? Qualquer crime que ele vier a cometer após a diplomação, o STF vai dar ciência à casa a qual ele pertence e o partido político representado nessa casa, ou seja, que tenha deputados ou senadores eleitos naquela casa, pode pedir que seja suspenso o andamento dessa ação por esse crime que ele cometeu, mas essa decisão deve ser tomada pelo voto da maioria de seus membros, maioria absoluta. Recebida a denúncia contra o senador ou o deputado por crime ocorrido após a diplomação, aqui então qualquer crime, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, maioria absoluta, poderá, até a decisão final, suspender o andamento dessa ação. Parágrafo 4º, esse pedido de sustação, né, para que o processo pare de caminhar, o pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Então, o STF dará ciência à casa respectiva, é o que diz o parágrafo anterior. Ele dá ciência encaminhando o processo ou a denúncia para a mesa da casa a qual ele responde. E a casa tem 45 dias para decidir se suspende esse processo ou não. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Né? Tudo que a gente faz nessa vida, nossos direitos, determinadas obrigações, elas têm prazo de prescrição, em que deixam de valer. Quando você suspende o processo, ora, é justo que corra a prescrição, e aí quando terminar o mandato, pois é, não posso mais ser preso porque já ocorreu a prescrição do meu crime? Não, não é justo. Então, eles podem suspender aquele processo criminal contra um deputado ou contra o senador, mas ficará suspensa a prescrição também. Quando ele perder o mandato, a prescrição volta a correr e ele poderá, então, ser processado, julgado e condenado, se for o caso. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. É como uma questão de sigilo profissional, né? E proteção também à fonte. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Os militares, quando eles são licenciados para ocupar um cargo, né, um mandato eletivo, ou quando eles aposentam, entre aspas, eles vão para a reserva. Esse pessoal fica na reserva durante um tempo. O que significa? Por que chama reserva? Porque
em situações determinadas, como em caso de guerra, eles podem ser convocados a integrar novamente ou a polícia ou as Forças Armadas. É desse pessoal que esse parágrafo trata. Aquele deputado ou senador que é militar, que foi para a reserva para exercer o seu mandato político. Aí, se houver guerra e eles forem convocados, eles forem incorporar novamente as Forças Armadas, a casa a qual eles pertencem deverá autorizar. Ok? Dependerá de prévia licença da casa. Eles entram em licença do seu mandato, licença que precisa ser autorizada pela Câmara ou pelo Senado, e eles voltam então para as Forças Armadas combater pelo nosso país. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, situação de guerra. Essas imunidades só podem ser suspensas pelo voto de 2/3 dos membros da casa a qual pertence ao parlamentar, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso e que sejam incompatíveis com a execução da medida, com a execução da imunidade, ok? Artigo 54. O que os deputados e senadores não podem de jeito nenhum fazer? Eles não podem, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, contrato de adesão. Então, o deputado ou senador eleito expediu o diploma, ele não pode mais manter contrato nem assinar contrato com nenhuma dessas entidades. Ele também não pode aceitar nem exercer cargo, emprego ou função, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, demissíveis precariamente, sem processo prévio. É o caso dos cargos de confiança, né? Nas entidades que foram mencionadas. Ele não pode nem firmar ou manter contrato com elas e nem exercer cargos, função ou empregos remunerados nessas entidades. E desde a posse, o que ele não pode? Ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Ora, desde a expedição do diploma, deputado, não pode manter contrato com nenhuma das empresas citadas aí na linha A, inciso 1. Porém, desde a posse, ele também não pode ser proprietário de empresa que tenha contrato com essas pessoas e nem exercer nessas empresas função remunerada. Ele não pode ser dono, ele não pode ser gerente, ele não pode ser diretor de nenhuma empresa que tenha contrato com o poder público. Desde a posse, ele também não pode ocupar cargo ou função de confiança, né? Demissível ad nutum, demissível precariamente. Ele também não pode patrocinar causa em que aquelas entidades que nós mencionamos tenham interesse. Ele também não pode ser titular de mais de um cargo ou de um mandato público eletivo. E ele perderá o mandato nas seguintes situações. O deputado ou senador perderá o mandato quando ele infringir qualquer das proibições que nós acabamos de tratar no artigo 54. Então, o deputado e o senador, artigo 54. Deputado e senador não poderão. Isso e aquilo. Ah, mas se ele fizer, ele vai perder o mandato. Inciso 2.
quando o procedimento dele for incompatível com o decoro parlamentar, ele vai perder o mandato. Quando ele for faltoso, quando ele deixar de comparecer em cada sessão legislativa, ou seja, vamos considerar aqui a princípio no ano, a 1/3 das sessões ordinárias da casa que ele pertencer, salvo se ele tiver licenciado ou em missão, ele perderá o mandato. O que é considerado faltoso? É quando, numa sessão legislativa, ele faltar a 1/3 delas. Também perderá o mandato se ele perder ou tiver suspensos os direitos políticos. E ele também perderá o mandato quando assim o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. Se a Justiça Eleitoral decretar a perda do mandato, ele vai perder. Ou ainda quando ele sofrer condenação criminal transitada em julgado. Foi condenado criminalmente, não cabe mais recurso da sentença, ele perderá o mandato. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regime interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Ou seja, além de tudo aquilo que diz que fere o decoro parlamentar, que está lá escrito no regimento interno, que todo deputado ou todo senador deve seguir, qualquer situação em que ele abusar das suas prerrogativas, ou se ele vier a perceber vantagens indevidas, aquelas elencadas, por exemplo, lá na Lei de Improbidade Administrativa, isso também é considerado falta de decoro parlamentar e ele perderá o mandato nesses casos. Nos casos do inciso 1, 2 e 4, o que falam os incisos 1, 2 e 4? As proibições do artigo 54, a falta de decoro e a condenação criminal transitada em julgado, a perda do mandato vai ser decidida pela Câmara. Ou seja, se ele faltar com decoro, se ele for condenado criminalmente e se ele tiver cometido alguma das proibições que nós mencionamos, o Senado ou a Câmara vai se reunir, vai discutir e vai decidir por maioria absoluta, ou seja, maioria dos membros da respectiva casa, se aquele parlamentar deve perder o mandato ou não. Então, vejam só, é uma liberalidade. Eles podem decidir que ele não perderá o mandato. E quem vai fazer a provocação disso, quem vai solicitar a análise da perda, a decisão da perda do mandato, é a mesa da respectiva casa ou o partido político representado no Congresso. Ou seja, que tenha um partido político que tenha deputado ou Senado eleito. Assegurada sempre a ampla defesa. Então, vejam, aqui o artigo 2º fala que, mesmo que ele tenha cometido as proibições, a falta de decoro ou a condenação criminal, a perda do mandato ainda vai ser decidida no momento posterior, pela maioria absoluta, que é metade mais um dos membros. Aí vem o parágrafo 3º e fala que nos casos previstos nos incisos 3 a 5, lá era 1, 2 e 6, aqui é 3, 4 e 5, que é, se ele for faltoso, se ele tiver os direitos políticos ou suspensos ou perdidos, e quando a Justiça Eleitoral decretar a perda do cargo, ela será declarada e não mais decidida. Se ele é faltoso, ele está fora. Não se discutirá se ele perderá ou não o mandato. Se ele tiver os direitos políticos suspensos ou perdidos, não se discutirá se ele perderá ou não o mandato. Ele está fora. Ou se a Justiça Eleitoral decretar a perda do mandato. Enquanto no parágrafo 2º, nós vimos as situações em que a casa vai decidir se aquilo que ele fez é caso de perda de mandato,
Aqui não, aqui ele perde e a mesa da casa meramente declara, tá? Eu esqueci de falar de quando ele tem os direitos políticos suspensos ou perdidos. Quando você tem os direitos políticos suspensos ou perdidos, quando você, por exemplo, comete alguma dos crimes previstos lá na Lei de Improbidade Administrativa, por exemplo. Parágrafo 4º. Para não perder o cargo, para não ficar inelegível e não sofrer as sanções, o parlamentar faz o quê? Renuncia correndo. Mas ele não pode renunciar a qualquer tempo, não. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos desse artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Ou seja, ele pode renunciar ao mandato. Não quero mais ser deputado, não quero mais ser senador, e aí ele não vai sofrer as consequências da perda do mandato. Mas essa renúncia tem que ocorrer até que a mesa receba a provocação para decidir ou declarar pela perda do mandato. A partir do momento que o processo entrou na casa, ele não pode mais renunciar. Ele tem que renunciar antes. Então, se ele foi condenado pela comissão de ética pela falta de decoro parlamentar, foi condenado, é a hora dele renunciar. Porque essa condenação vai ser encaminhada para a mesa para decidirem sobre a perda do mandato e a partir do momento que a mesa recebe, ele não poderá mais renunciar. Gente, vamos. Travou. Muito bem. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador que estiver investido no cargo de ministro, de governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária. Enfim, o deputado ou senador que for nomeado para ocupar cargo de ministro de Estado, secretário de Estado ou do Distrito Federal, for ocupar prefeitura da capital, de alguma capital, ou for numa missão diplomática temporária, ele não perde o mandato. Ele tira licença, o seu suplente assume e nós vamos ver a seguir que ele pode escolher por receber a remuneração como deputado ou senador ou de um desses cargos no qual ele foi investido. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar de interesse particular, e essa licença para ele tratar de interesse particular ela é sem remuneração, então ele pode pedir licença do mandato por motivo de saúde ou por um outro motivo qualquer do seu interesse particular, mas nesse último caso então é sem remuneração. Desde que neste caso o afastamento não ultrapasse 120 dias a cada sessão legislativa, a cada ano, ele também não perderá o mandato. Se ultrapassar 120 dias, ele perderá o mandato. Sessão legislativa corresponde a um ano, nós vamos ver que tem datas aí, logo mais à frente. 4 sessões legislativas é igual a uma legislatura. Uma legislatura equivale a um mandato de deputado ou a 2 de senador. O suplente será convocado nos casos de vaga. Vagando, então, a cadeira de deputado ou senador, o suplente vai ser convocado. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Então, se ele for investido para alguns cargos aí do inciso 1 ou nas situações do inciso 2, convoca-se o suplente. Ocorrendo a vaga e não havendo suplente,
desde que faltem mais de 15 meses para o término do mandato, será feita nova eleição. Se faltar menos de 15 meses, fica vago. Mas se faltarem mais de 15 meses para terminar o mandato daquele parlamentar, serão feitas novas eleições, se não houver suplente. Na hipótese do inciso 1, quando ele foi investido lá no cargo de ministro de Estado, secretário de Estado, missão diplomática temporária e outros, ele poderá optar pela remuneração do mandato, se for mais vantajosa para ele. Muito bem, terminamos então a segunda aula sobre o poder legislativo. Se você gostou, por favor, compartilhe em suas redes sociais. Meu e-mail para dúvidas é adrifernandesbh@gmail.com. Adquira meus livros, compre e dê de presente A Vida em Palavras, Situações de Direito, de Humor e de Indignação, onde você vai ler crônicas bem-humoradas sobre divórcio, indenizações, animais de estimação e vários outros assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. A Vida em Palavra 2, que a gente também traz de uma forma um pouco leve e bem-humorada, falando sobre sexo e relacionamentos, em que eu brinco que ele é um livro proibido para menores de 40 anos. Ambos estão à venda no site da editora Multifoco. Tenho também um livreto para os bombeiros profissionais civis e eu sou genealogista amadora da família Rezende e tenho esse livro em versão apenas digital, disponível na Amazon, onde eu falo da origem da família Rezende no Brasil, história, curiosidades, e eu faço uma homenagem também a um tronco que são os Remígio de Rezende, ok? Muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo, nossa terceira aula. Bye, bye!